CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 4 de julho de 2024. 4 de julho é Natal para os corintianos. 12 anos do título da Libertadores da América. O que mais temos no mundo futebolístico em 4 de julho? Mande aí pro nosso WhatsApp. 94. 9, Quebrando o protocolo. 9070. Gol de Bebeto. Já tivemos a primeira manifestação aqui de um torcedor assíduo da seleção brasileira. 94, Bebeto. Brasil e Estados Unidos, fase oitavas de final da Copa do Mundo. Romário faz a jogada, toca para Bebeto. Bebeto faz o gol no canto do goleiro Tony Meola. E ele vai à frente de Romário para comemorar e diz: "Eu te amo, cara." Bom dia, Júlio Nascimento. E faz a comemoração em homenagem ao Mateuzinho, que tava na barriga da mamãe. Mas hoje essa jogador, a mais emblemática foi contra a Holanda, né? Do Mateuzinho. Contra os Estados Unidos, antes do jogo contra a Holanda, teve uma comemoração, era o filho do Leonardo que estava nascendo na época também. Mas o 4 de julho, além desse Natal corintiano, e que eu também acompanhei a partida contra o Boca junto de corintianos, esse 4 de julho de 94 foi bem especial também para a seleção brasileira. Já que quebramos protocolo... Tá feito o meu destaque, Julião. Você tem algum Fique à 4 vontade. de julho aí, Fábio Chabe, ou quer pensar? Não, eu ia falar justamente do Brasil contra os Estados Unidos. Estados Unidos de Lalas, né, na zaga também. O Leonardo acabou sendo expulso nessa partida, mas daí surgiu uma condição maravilhosa para o Brasil ganhar o título, porque o Branco entra no lugar do Leonardo na próxima fase, marca o gol de falta contra a Holanda, classifica o Brasil para a semifinal. Um jogo histórico realmente, no dia 4 de julho, uma camisa linda dos Estados Unidos também, aquela listrada vermelha e branca. Muito legal essa partida, uma coisa que marcou bastante mesmo. Muito bem. Você, ouvinte, pode mandar aí o seu 4 de julho favorito. Feriado para você que tá morando nos Estados Unidos aí também, feriado de 4 de julho, então você tá aí pelo YouTube ouvindo a CBN Campinas, mande pra gente, 19 991869070. Bora lá com as manchetes do dia, começamos falando de basquete, o Sampaio está garantido na final da LBF, a Liga de Basquete Feminino. A equipe maranhense venceu Campinas por 80-44 no jogo 3 da semifinal e eliminou a equipe campineira no ginásio Costa Rodrigues. Com o resultado, o tricolor enfrenta o SESI Araraquara, que bateu o Ituano e é a 6ª decisão de LBF na história do Sampaio Basquete. E daqui a pouco informações da Ponte Preta, que está se movimentando no mercado, mas também em preparação para enfrentar o Brusque amanhã na cidade de Itajaí. A Ponte, comandada por Nelsinho Batista, vai em busca da primeira vitória como visitante na Série B. Até aqui em 6 jogos, são 4 derrotas e 2 empates. Biadade Maia está na 3ª fase de Wimbledon. A brasileira avançou depois da desistência da adversária, Camila Osório. Bia e Camila jogaram apenas 3 games antes da colombiana abandonar a partida com lesão na coxa. A tenista brasileira aguarda o confronto da próxima fase. E agora o destaque do futebol paulista com Fábio Chaib. Grande abraço para você mais uma vez. Qual é o destaque, Fábio? Bom dia novamente, Júlio Nascimento. Eu destaco a grande vitória do São Paulo ontem na Liga Arena em Curitiba. Com gols de Ferreirinha e Caleri, o tricolor venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e subiu para a 4ª colocação com 24 pontos. Hoje o Timão tenta sair da crise e faz confronto direto contra o Vitória, às 8 da noite na Neoquímica Arena. Já sem o treinador Antônio Oliveira, o Corinthians se aproxima do técnico argentino Ramon Dias, ex-Vasco. No sul do país, o Palmeiras desfalcado enfrenta o Grêmio em Caxias do Sul. O Verdão quer a vitória para voltar à 2ª colocação e não se distanciar do líder Flamengo. Já o Santos se prepara para o duelo de amanhã, fora de casa, contra o Ceará no Castelão. O zagueiro Joaquim vira baixa no Peixe por estiramento no joelho e para por 2 semanas.
Mais basquete, o Brasil entra em quadra daqui a pouco, à 13h, para enfrentar Camarões. É a última partida da primeira fase do pré-olímpico na Letônia. Uma vitória garante a classificação da seleção brasileira às semifinais com a primeira posição do grupo. Lembrando que só o campeão do torneio vai a Paris. E daqui a pouco informações do Guarani, que oficializou a saída do zagueiro Ryan, jogador que tem propostas do Londrina e também do Náutico. O Bugre, por outro lado, confirmou a chegada do zagueiro René Santos. E já aqui no CBN Esportes, vamos informar se Chay fica ou se Chay sai. Hoje começa a fase quartas de final da Copa América. A Argentina enfrenta o Equador às 10 da noite. Amanhã tem Venezuela e Canadá e no sábado 2 jogos. Panamá e Colômbia, Uruguai e Brasil. Falando em seleção brasileira, a Conmebol reconheceu que houve erro da arbitragem ao não ser dado pênalti em Vinícius Júnior no empate do Brasil com a Colômbia em 1-1, jogo da terceira rodada do grupo D da Copa América. O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo da partida. O árbitro de vídeo levou quase 2 minutos analisando a jogada e o oficial do VAR afirma que Munhoz belisca a bola. Recomenda ao árbitro Jesus Valenzuela retomar a partida sem marcar o pênalti. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Já tivemos a interação de Carlão de Freitas. Hoje, Carlão, o único que não está com a vestimenta da festa julina já, né? Julina. Do Complexo EP. Lamentável, Carlão. Lamentável. Quando eu cheguei na empresa, fui lembrar a festa junina, a festa consagradora da temporada 2024 e eu, muito longe de estar a caráter. Lamentável, esta é a palavra. Foi bem, Julião? Milhares de participações aqui na festa junina. Tem até um anjo ali, eu tô vendo aqui pelo aquário. Tem. Aqui não dá pra ver, aqui no YouTube, que a pessoa tá mais pra direita, mas tem anjo ali, já vi noiva. A galera entrou no clima, viu, Carlão? Show. Esse negócio de fantasia, assim, é muito bacana. Eu acho legal, me divirto muito. Sem dúvida nenhuma. Agora 11h13, repassando aqui o WhatsApp pra você participar. Mande aí, 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN. Você que está no YouTube, participe também, @CBN Campinas. CBN Esportes, que está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Eduardo Rodrigues, coordenação de stream com Daniel Françá. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. O Ampliar Itaquaral foi entregue e já está pronto para morar. Aqui você encontra a melhor planta com 3 suítes, localização privilegiada, no coração do Taquaral, lazer completo e segurança. Venha conhecer e aproveite as últimas unidades. Acesse ampliaritaquaral.com.br. Miami Store, a sua melhor viagem de férias. Uma delicatessen com o que existe de mais sofisticado no mundo. Compre a melhor seleção de vinhos do velho e novo mundo. Na compra de um mix de 12 ou mais garrafas, ganhe na hora 10% de desconto. E ainda parcele tudo em até 10 vezes sem juros. Beba com moderação. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Moraes Salles tem excesso de veículos na saída ali do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Doutor Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro são boas as condições. A Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta pela pista da esquerda tem lentidão da Avenida Benjamin Constant até a Avenida Dona Libânia. Pela pista da direita, motorista segue sem dificuldades. Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia encontra lentidão somente pela pista da direita da Rua Paula Bueno até a Maternidade, mas nada que prejudique a vida do motorista. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido norte-sul, o motorista também vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta a qualquer momento aqui na CBN com mais informações. Agora são 11h15.
Ofertas Hispânia Atacadista. Arroz namorado 5 kg só R$ 24,90. Açúcar refinado União 1 kg só R$ 3,79. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CBN Esportes Campinas. (11h16), estamos de volta aqui com o CBN Esportes desta quinta-feira, 4 de julho de 2024. Fizemos uma pergunta aqui, né? Se 4 de julho te lembra alguma data especial dentro do futebol. Para os corintianos, a Libertadores, sem dúvida nenhuma. O Carlão citou e o Carlão e o Fábio citaram aqui também o jogo contra os Estados Unidos na Copa de 94. 30 anos, hein, gente? Nossa, verdade. Me pega muito anos, isso. Cara. Meu Deus. Eu não era nascido, então tá tudo bem. Deixa eu ler aqui as mensagens. JP de Moraes, até que enfim a diretoria fez um bom negócio. Tá falando da saída do Rayan. Daqui a pouco eu falo do Chay também, hein? Já. Abraço aqui pro Nivaldo, tá participando aqui pelo nosso WhatsApp também. O Marcelo, torcedor do Guarani. Tá falando do Bugre aqui, preocupado, né, com a situação do Guarani envolvendo a Série C, né, nessa briga aí pra não voltar pra Série C na próxima temporada. Aliás, falando em Guarani, já abrindo o noticiário do Bugre aqui, Carlão, o Guarani ontem fez 2 movimentos no período da noite, oficializou até 2 situações que nós comentávamos já desde o início da semana. A primeira é a chegada do René Santos, jogador de 32 anos, que estava no Marítimo. É um zagueiro de origem, mas que atua como volante, atua como lateral direito, então tem essa questão da versatilidade, né, que pode ser utilizado em várias posições, isso agradou demais o técnico Pintado. E por outro lado, oficializando a saída do Rayan. 34 anos, o Rayan foi muito utilizado no Campeonato Paulista, né? Basicamente jogou todos do Campeonato Paulista, mas perdeu muito espaço depois com o Claudinei, depois com o Júnior Rocha, e não foi sequer relacionado com o Pintado. Provavelmente vai jogar a Série C no Londrina. São 2 movimentos oficializados pelo Guarani. Ontem nós já discutimos, né, o excesso de zagueiros, né, de volantes. Ok, isso é um ponto. Mas o Guarani, logicamente, ele não sente confiança no sistema defensivo e com a saída do Rayan, ele oficializa o René Santos. O Rayan, nós falávamos antes de começar a temporada, né? Quando ele passou pela Ponte Preta, a imagem que ele deixou foi de um bom jogador razoável, um jogador ok, que pode ajudar ali no sistema defensivo, porém com muitas lesões, né? O departamento médico foi uma constante na vida do Rayan em tempos de Moisés Lucarelli. Ok, o Guarani foi lá e contratou. Só que no Guarani, as lesões diminuíram, o Rayan teve oportunidades, mas não foi bem, né? Inegavelmente, o Rayan não teve um bom desempenho no Campeonato Paulista, uma campanha que ficou marcada pelo quase rebaixamento, e o Rayan fez parte disso. Teve ali um início até legal, principalmente aquela partida contra o Ituano, né, que parecia que o Guarani realizaria um ótimo 2024, 3-0 lá no Novelli Júnior. O Rayan jogou com o Léo Santos, né, se eu não estiver enganado, na zaga, e os dois foram muito bem. Mas o Rayan, tirando esta partida, não teve um bom desempenho no Guarani, não virou, né, não deu certo, a torcida também não gostou, não aprovou o desempenho do zagueiro bugrino, e agora ele vai procurar outros ares na Série C, que está muito qualificada, hein, gente? Aliás, até mudando de assunto, mas permanecendo no Guarani, e até na Ponte também, o que dá muito medo com relação às nossas equipes, em caso de rebaixamento, é a qualidade hoje da Série C. Nós estamos falando de uma 3ª divisão de futebol brasileiro que conta com Náutico, que conta com Londrina, que conta com Figueirense, que conta com São Bernardo, ou seja, equipes tradicionais. Então, ao mesmo tempo que a gente fala do Rayan indo disputar a Série C, fica o alerta aí
para tomar cuidado com o rebaixamento, porque corre-se o risco de, sei lá, no caso hoje o Guarani cair e ter muita, mas muita dificuldade para voltar. 11h21. O Guarani tem apostado, né, Fábio, em jogadores do exterior, né, jogadores do futebol português. Tem o Daniel dos Anjos, foi apresentado essa semana, já, inclusive jogou com o Jorge Jesus no Benfica. E agora o René Santos, né, do Marítimo. São jogadores que a torcida não conhece tanto, mas que a expectativa é que cada torcedor seja surpreendido, né? Cada torcedor espera ser surpreendido com o futebol desses jogadores que, confesso que não acompanhei muito nessas passagens em Portugal. Jogadores que têm bagagem no exterior, principalmente jogadores que saem novos ou apenas passando por clubes não do primeiro escalão aqui do futebol nacional, que tem rodagem na Europa e que querem voltar ao futebol nacional justamente para fazer o nome aqui no país. Jogadores que já têm uma experiência de outros campeonatos, até de inferiores, divisões inferiores na Europa, principalmente Portugal, e que podem vir para ajudar o Guarani nessa Série B também tão competitiva. Jogadores que querem mostrar o valor e querem ser, como você disse, reconhecidos pelos torcedores, né? Não são de tanto nome para a gente, mas com uma boa temporada podem valorizar ainda mais a qualidade do elenco e se valorizar também pensando em futuras negociações, né? Exatamente, né? São jogadores que passaram pela chancela do departamento de futebol do Guarani, né? O Toninho Cecílio tem comandado, né, as contratações do Guarani, e a gente percebe um olhar muito para a defesa, né? O Guarani o Ituano é a pior defesa do campeonato. Aliás, impressionantes 30 gols sofridos. Nossa, mãe. É muita coisa, né? Muita coisa. O Ituano tem uma peneira na defesa, né? Isso fala muito sobre a atual fase da equipe. Mas o Guarani tá ali como a segunda pior defesa do campeonato, 22 gols sofridos, que é uma média altíssima também. É que a média do Ituano é acima do normal. Você tomar 30 gols em 13 jogos é uma coisa absurda. Mas a média do Guarani é alta também, né? 22 gols. A defesa do Guarani que no ano passado teve um comportamento legal, principalmente com o Humberto Louser. Então tá faltando esse ajuste, né, Carlão? Tá precisando encaixar a defesa. No derby até, apesar do Guarani ter sofrido apenas um gol, eu acho até que a defesa ficou muito exposta em muitos momentos. Sim. Tivemos aquele lance do Dodô com o Castro. As chances claras foram da Ponte, né? Depois chances duas claras grandes de defesas gol. do Vladimir. Foram chances claras, a Ponte conseguiu. Quando ela teve dificuldade para criar, mas quando ela criou, as chances foram cristalinas, né, para marcar o gol. É claro, Júlio, que a situação é emergencial. A diretoria do Guarani precisa dar uma satisfação ao seu torcedor por causa desta campanha ruim. Mas eu vou voltar àquele debate de ontem, porque é inadmissível uma equipe precisando vencer, precisando marcar gols, precisando de criação. Vai ao mercado, às vezes gasta o dinheiro que não tem para contratar zagueiro, né? E aí a gente pega o elenco do Guarani, tem praticamente um time de zagueiros, apesar da saída do Ryan. Entendo que a defesa não é confiável, entendo que as contratações elas são necessárias, mas um completo erro de planejamento, né? Não só na avaliação dos jogadores que chegaram para esta temporada de 2024, vide aí mais uma vez o caso Ryan, mas também a situação do Guarani, mas eu fico inconformado em gastar dinheiro com o zagueiro. Ok, um ou outro, dois, três, né? Porque a Série B é um campeonato longo, difícil. Mas, cara, no momento da janela em que a situação é mais do que perigosa e você precisa da criação, o Guarani vai ao mercado para contratar o famoso destruidor, né? A gente espera que dê certo, que esses jogadores possam dar um rumo aí ao sistema defensivo do Guarani, e o Guarani pegue um outro caminho, uma outra rota dentro da competição. Mas, sinceramente, Júlio, são reforços que não empolgam. São reforços que, quando estrearem, eles podem arrebentar. De repente, o Guarani está trazendo um novo Amaral. Mas, sinceramente, não empolga o torcedor. Porque eu tenho amizade com torcedores bugrinos e muita gente falando, poxa, mas os reforços que estão chegando também, sei lá, será que são tão melhores do que os que estão aí? Mas é o momento de dar a satisfação, né? Mostrar pro torcedor, tamo aqui, tamo contratando, tal. Mas às vezes vai ao mercado e não traz qualidade. E aí fica na mesmice. Mesmice igual lanterna da Série B.
Agora sobre o Chay, né? Até trouxe aqui um spoiler na abertura do programa. Hoje o nosso colega jornalista Lucas Ossafa publicou uma possível saída do Chay para o CRB. E eu fui atrás dessa informação. E há uma divisão interna até no Guarani sobre o Chay. O técnico Pintado entende que o Chay não jogou com o Pintado porque ele ainda está no departamento médico. Teve uma lesão muscular, depois dores ali no tornozelo, então ele está tratando dessas dores no DM para ficar 100% saudável e à disposição. O Pintado entende que o Chay foi utilizado até agora no Guarani na posição errada. Inclusive o Júnior Rocha escalou o Chay ali como ponta em alguns momentos. Então a avaliação do Pintado é que se o Chay for escalado na posição correta, né, no que ele entende como correta, né, ali mais centralizado como um articulador e de repente ali jogando com o Luan Dias, e o Luan Dias ser esse jogador que sai mais para as pontas, o Chay pode ser mais útil do que ele foi até agora. Por outro lado, o Guarani vê com uma grande chance de se livrar de um salário alto, não de se livrar do Chay. Sim. Porque foi criada uma expectativa em cima dele. Até o Toninho, quando chegou, falou: eu quero entender o que está acontecendo com o Chay, porque ele é um bom jogador. Para o nível da Série B, ele é o Chay já foi craque da Série B há 3 anos atrás, vamos lembrar disso. Então, o Guarani está com essa bomba na mão, entre liberar o Chay para avançar nessa negociação com o CRB, ou confiar que o Pintado pode recuperar esse futebol que ele já apresentou no Botafogo. Cara, Júlio, você utilizou a palavra bomba e realmente é uma situação complicada a do Chay no Guarani. Se pegarmos a entrega do Chay em 2024, é claro que o Guarani tem que se livrar realmente, né, de um salário alto e de um jogador que não está rendendo aquilo que se esperava e de repente isso pode atrapalhar o elenco. Agora eu sempre fico assim, eu sempre dou um voto de confiança pro cara que é bom jogador, e o Chay é um bom jogador, né? Só que se pegarmos também o retrospecto dele, ele só foi o melhor da Série B naquela campanha do Botafogo, né, Júlio? E é muito pouco. De lá pra cá, o Botafogo já é Série A, o Botafogo quase foi campeão, o Botafogo disputa a Copa Libertadores, muita coisa mudou. E o Chay perambulou pelo Cruzeiro sem sucesso, e pelo Ceará sem sucesso, e pelo Guarani até aqui sem sucesso. Eu não sei, cara, o Toninho falou que iria sentar com o Chay, entender a situação, né? É claro que entre 4 paredes, numa sala de reunião, o Toninho não vai externar qual foi o assunto, qual foi o papo, como foi essa interação com o Chay. E é claro que teve, né? O Toninho é um cara que tá vendo os problemas, está acompanhando os problemas no Guarani. Mas eu também, eu estou muito curioso com relação ao que passa o Chay. Será que é uma queda técnica realmente? Será que o que aconteceu no Botafogo foi uma nuvem passageira? Será que ele não está afim de jogar no Guarani, não gostou da cidade, não está se ambientando? Mas é uma incógnita, E, Júlio, é aquela coisa, né? Criticar bom jogador, você sempre corre o risco de ter a boca calada. Mas se a minha boca for calada com uma boa produção do Chay, ótimo. Mas até aqui, sinceramente, se eu fosse o Guarani, se tivesse essa oportunidade de mercado, eu negociaria o Chay, porque o Guarani hoje precisa de comprometimento. Quem não estiver afim, é melhor que deixe o brinco de ouro. E aí, Fábio Chay? Você falou que o Toninho Cecílio, quando foi apresentado, falou que queria ver a situação dele. Quanto tempo faz isso já? O Toninho Cecílio foi apresentado há quase 2 meses já no Guarani, ou até mais. E desde então o Chay nem entrou em campo praticamente. Entrou 1 ou 2 vezes. Eu não sei realmente se é um bom jogador o Chay, ou foi um ponto fora da curva aquela atuação pelo Botafogo, que também tem que se considerar que estava num time mais estruturado também, estava jogando uma Série B para subir. O Chay acabou fazendo um bom campeonato. Mas depois disso é muito complicado ver as atuações do Chay, tanto pelo Cruzeiro, também pelo Ceará. E no Guarani eu nem lembrava, para falar bem a verdade, que ele estava no Guarani. Isso é o problema, né? Porque acaba sendo um salário altíssimo e o Guarani sem a produção do jogador que espera-se, né? E precisa realmente no meio campo ali para criar as jogadas ofensivas para o Guarani. Eu acho que se tiver oportunidade, o Guarani tem que se livrar logo de um jogador que parece não estar comprometido não por ele, mas pelo rendimento que tem apresentado, né? É isso, o Daniel Paulista se animou muito com essa possibilidade de deixar lá no CRB. Aí tem aquela coisa de estratégia de competição por pontos corridos. Vanderlei Luxemburgo falava muito isso, né?
Aí você perde um jogador que realmente até agora não rendeu e se tornou um peso dentro do elenco do Guarani, só que vai para o CRBA e ele vai lá e rende, né? Contra um adversário direto hoje do Guarani dentro da Série B. É um risco que se corre, mas eu acho que o Guarani não pode se dar ao luxo de pagar um salário tão alto para um jogador que não entrega. Daqui a pouco, informações da Ponte aqui no CBN Esportes 11h31. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de julho de 2024. O dólar comercial abriu pregão em forte queda, cotado abaixo de R$ 5,50. No momento, a moeda americana opera em baixa de 1,72% e é vendida a R$ 5,47. O recuo ocorre depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter anunciado ontem que o governo fará um corte de quase 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias para fechar o orçamento de 2025. Segundo ele, a determinação partiu do presidente Lula. O anúncio foi feito num dia em que o chefe do executivo mudou o tom das declarações. Após uma sucessão de críticas ao Banco Central sem expressar compromisso firme com a redução de gastos, Lula afirmou que responsabilidade fiscal não é palavra. De acordo com ele, é compromisso do governo desde 2003. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,53%, com 126.331 pontos. Já o euro vale R$ 5,911, queda de 1,56%. A Argentina vai enfrentar o Equador às 10 da noite de hoje pelas quartas de final da Copa América. Amanhã, a Venezuela jogará contra o Canadá. No sábado, a Colômbia vai enfrentar o Panamá e o Brasil vai encarar o Uruguai, que fez a melhor campanha na primeira fase com 3 vitórias. Na Eurocopa, as quartas de final começam amanhã com Espanha e Alemanha à 13h. Às 4h, Portugal vai enfrentar a França. No basquete, a seleção brasileira masculina volta à quadra daqui a pouco, à 13h, pelo torneio pré-olímpico. A equipe vai enfrentar Camarões no segundo e último jogo da primeira fase da competição, que é disputada em Riga, na Letônia. Na estreia, o Brasil venceu Montenegro. Apenas o campeão do pré-olímpico terá a vaga garantida em Paris. A cerimônia de abertura da Olimpíada está marcada para o próximo dia 26. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos aqui com o CBN Esportes nessa quinta-feira, 4 de julho de 2024, agora para falar da Ponte Preta, que está em preparação. A Macaca nessa semana não treinou em Campinas. Parte dos treinos em Souzas e a outra parte no campo do Primavera, né, de Indaiatuba, casa de William Cabelo. Ítalo Mário Limão. Será que Cabelo fez parte dessa negociação aí para que a Ponte ficasse hospedada alguns dias lá em Indaiatuba? Não sabemos. Vamos aguardar aí, daqui a pouco fazer essa apuração também. Mas fato é que a Macaca segue viagem hoje e amanhã joga em Itajaí. Não é em Brusque o jogo, hein, Carlão de Freitas? O estádio do Brusque tá vetado, né, Fábio Chaves? Não lembro agora os motivos, mas... Augusto Bauer está em reformas, né? Desde o Campeonato Catarinense, né? Ele pertence, na verdade, ao Carlos Renault, né? Outra equipe de Brusque, mas o time está reformando porque o Brusque pretende, nos próximos anos, subir para a Série A do Brasileiro, e na Série A a acomodação tem que ser diferente, então o Brusque está cuidando do gramado e também da estrutura do estádio. Perfeitamente, Fábio Chaves. Grande Fábio Chaves, sempre antenado, inteirado sobre todas as situações. Fato é que a Ponte tem esse jogo fora de casa e ainda não venceu como visitante na competição, né? 4 derrotas, inclusive a Ponte conseguiu a façanha de ser uma das equipes aí que jogou mal contra o Ituano, né? A gente falou há pouco, né, sobre esse time do Ituano. A Ponte tomou 2-0 do Ituano no Novelli Júnior. Então, são pontos aí que a Macaca vai precisar recuperar em algum momento. Até falávamos ontem, o aproveitamento do Nelsinho é de 55%, 55% dos pontos. Nelsinho venceu em casa todos os jogos até aqui, mas fora ainda não venceu. Então, a busca por esse equilíbrio e de buscar alguns pontos fora de casa também vai ser importante para essa sequência, né, Carlão? Vai, e um jogo em que a Ponte não vai ter tanta oportunidade de vencer como ela teve no segundo tempo contra o Guarani, ou seja, um jogo difícil, um jogo complicado, e de uma equipe que conquistou um grande resultado na última rodada, né, empatar com o CRB no Rei Pelé eu considero como um grande resultado, e vai enfrentar um adversário que gosta do jogo de imposição, um jogo de força, ainda mais atuando lá em Santa Catarina, gramado ruim, gramado complicado, ou seja, situações difíceis, né? E a Ponte tem por obrigação atingir este equilíbrio longe de Campinas, né? E agora ela tem a necessidade disso, até porque o CRB ele abre a zona do rebaixamento com 13 pontos, mas com 11 jogos, então podemos dizer que a Chapecoense hoje é que abre, né, realmente a zona do rebaixamento, com 14 pontos em 13 jogos, o mesmo número de partidas que a Ponte. Então a Macaca está numa situação perigosa dentro do campeonato, né? Por isso que a gente remete ao derby como um exemplo a não ser seguido, porque faltou ousadia. Eu acho que se a Ponte forçasse, se a Ponte tivesse coragem, ela poderia ter saído do Brinco de Ouro com 3 pontos, e aí estaria numa posição muito mais privilegiada, muito mais tranquila, até para fazer um bom jogo lá em Santa Catarina. Agora ela vai lá para Itajaí com a obrigação de pontuar. E talvez neste momento nem um pontinho seja o suficiente para a Ponte ficar numa situação tranquila dentro da competição. Então é jogo duro, não dá para colocar a Ponte como favorita não. O Brusque está em ascensão, mesmo em posição atrás da Ponte, mas é um jogo dificílimo para a Ponte, temperatura, deve estar um frio danado lá em Itajaí. Jogo muito complicado, a Ponte desfalcada, né, do Pedro Rocha, que é um cara importante, Igor Inocêncio também, né, que tem se transformado aí num expoente da Ponte, né, nas últimas 2 rodadas. Ou seja, jogo difícil. Eu espero que o Nelsinho
tenha trabalhado muito bem a parte mental da Ponte, para que ela tenha coragem, para que ela tenha ousadia, que ela possa se impor diante do adversário hoje que vive uma situação um pouco mais complicada dentro da Série B, para que ela conquiste essa vitória fora de casa, porque se ela quiser respirar na competição, obrigatoriamente ela vai ter que vencer fora de casa, porque não pense o torcedor que essa média de 100% jogando no Majestoso, ela vai continuar. É muito difícil que continue, né? Até porque a Ponte tem adversários fortes, complicadíssimos dentro do Majestoso. Então é um jogo muito difícil e agora uma hora a conta chega, né? Da não ousadia, da não eficácia da Ponte no segundo tempo do último domingo. Agora, o que mudar, né, Fábio Chaib? Será que a Ponte precisa adaptar alguma formação diferente para ter uma postura diferente? A torcida reclamou muito em relação ao derby, né? Porque a Ponte jogou o segundo tempo todo praticamente com um jogador a mais e boa parte da torcida avaliou que faltou um pouco mais de agressividade ali no segundo tempo no Brinco. Exatamente, Júlio. E o Nelsinho novamente não vai poder montar o mesmo time que escalaram pela segunda vez o mesmo time, né? Tem desfalques, né? O Pedro Rocha e o Igor Inocêncio. E a Ponte Preta, apesar de jogar bastante desfalcada e não ter essa vitória fora de casa ainda, vai para lá com a possibilidade, sim, de uma vitória, porque joga no estádio praticamente neutro, né? Porque a maioria dos torcedores do Brusque são da cidade de Brusque mesmo, e acaba jogando numa situação mais cômoda sem aquela pressão, sem aquela... bastante acanhado com esse estádio do Brusque no Augusto Bauer, e acaba jogando mais uma situação mais tranquila. A Ponte tem essa obrigação de ganhar para não ficar no limite, né? Ganhar todos os jogos em casa não vai ser a realidade, então a Ponte tem que ganhar gordura fora de casa, e é uma oportunidade boa para vencer a partida fora de casa pela primeira vez, apesar dos desfalques que o Nelson vai ter, né? Exatamente, né? Aliás, a Ponte, uma das boas novidades para a Ponte nesse jogo de amanhã é a volta do Gabriel Risso na lateral esquerda. Sim. Tá recuperado aí de dores, né? O Risso. A Ponte não deixou claro se foi esse período sem o Risso. Todo esse período foi por conta de uma pubalgia, né? Esse desconforto no pubis atrapalha muito o jogador, né, Carlão? É até uma lesão chata de ser tratada. Ou se ele teve algum outro problema. Mas fato é que o Risso está de volta e imagino que ele entra na lateral. Então, vamos tentar imaginar como vai jogar a Ponte aqui. O gol é uma incógnita. Pedro Rocha pela primeira vez é desfalque. O William Arthur e Luan Ribeiro. Caramba, dá pra dizer que são jogadores ali no mesmo patamar, né? No mesmo patamar. O Luan conta a experiência de Ponte Preta. O William foi a contratação para a temporada. Né? E tem o Arthur também. Eu acho que o Luan... Eu tô com o Luan. Eu acredito que o Luan deverá ganhar a oportunidade agora. É o Lauro que trabalha essa rapaziada, ele tá em contato direto com o Nelsinho e vai sentir confiança em alguém. Eu colocaria o Luan neste momento sem estar presente no dia a dia da Ponte. E na lateral direita é outra dúvida, porque ele tá sem o Igor Inocêncio, Luiz Felipe é dúvida, tem o menino João Gabriel, que ainda não teve chance, ou improvisa o Dudu Vieira, que tá de volta, e o Lucas Bochecha, que entrou bem no derby. A primeira opção das improvisações seria o Dudu Vieira. Agora, o Lucas Bochecha jogou bem, né? O segundo tempo, sim, a Ponte explorou ali o lado direito, né? O lado esquerdo de defesa do Guarani. Só que o jogo é fora de casa. Eu vou de Dudu Vieira. Eu acho que vai Dudu. Você tem algum palpite, Fábio Chaib? Será que ele vai improvisar um dos dois ou de repente apostar no jovem João Gabriel, que eu até queria ver mais? Mas acho que o João Gabriel corre bem por fora. Até por ser fora de casa, né? Isso, acho difícil. O Dudu Vieira teve a experiência contra o América, né? Acabou até não fazendo uma boa partida, mas o Nelson parece ter gostado da atuação dele. O problema é que o Dudu Vieira mexe no meio campo também, né? Mas eu creio pela experiência, o Dudu Vieira vai para ser lateral nesse momento. Na defesa, imagino que o Nelsinho não mude, né, Carlão? O Hakim, ele está voltando para o Brasil, mas não joga essa partida. Sim. Então, se ele mantiver a defesa do derby, Matheus Silva e Sérgio Rafael. E seria a segunda partida, né? Consecutiva dos Legal dois. ter essa sequência. A gente cobra tanto um casamento, né? Uma dupla no sistema defensivo, e o Nelsinho tem a oportunidade de colocar os dois jogadores pela terceira vez consecutiva. Eu acredito que deverá manter.
Sérgio Rafael e Matheus Silva e Sérgio Rafael. Lateral esquerdo, Gabriel Risso, né? A volta. Aí vamos pro meio campo. Acho que ontem a gente tentou esboçar a escalação aqui, você me perguntou, eu não tava lembrando de um jogador. Eu lembrava do Castro, lembrava do Emerson Santos, lembrava do Elvis, não tava lembrando do Dodô na escalação do Derby. E aí Iago Dias e que foi bem, né? Gé. E que foi bem. E eu não sei se ele mudaria, ele pode repetir aí do meio campo pra frente, se ele quiser, ele pode repetir o time do Derby. Ele pode repetir, agora tem um problema, né, agora não é Derby, agora é um jogo importante, porém um jogo de campeonato, um jogo comum. Ele pode poupar o Elvis, né? Que é um jogo fora de casa, a Ponte vai se defender. No Derby, por exemplo, quando ela se defendeu, o Elvis pouco participou, ele foi produzir apenas no segundo tempo, principalmente antes da Ponte conseguir o empate, em que ele coordenou as ações ofensivas da Macaca. Não sei não me surpreenderia se ele desse uma poupada no Elvis aí, pelo menos no primeiro tempo contra o Brusque. Então seria esse o time, né? Eu acho que não tem dúvidas do meio pra frente, existe essa possibilidade aí, se ele porque quiser. O Elvis atuou os 90, né? Como dos 90 e acréscimos. Sei não, tô achando que ele vai dar, pode dar um descanso pro 10. Você montaria aí, Fábio, uma escalação mais defensiva, de repente, tirando o Elvis, colocando um volante, ou até mais ofensiva com o atacante? Eu não gosto da ideia de 3 volantes, não, apesar de jogar fora de casa, mas a Ponte Preta tem que justamente não se retrair, né? Porque acaba chamando o adversário. E com o Elvis, a gente falou tanto da ousadia que faltou no Brinco de Ouro. E essa partida, se começar já com 3 volantes, passa a ideia de ser um time mais reativo, né? Mais focado também um pouco na defesa. Eu começaria com o Elvis, não conseguiria jogar o tempo inteiro. No segundo tempo faz essa mexida, mas eu começaria com o Elvis sim, viu? Bom, são as dúvidas que o professor Nelson Batista vai tirar até amanhã nesse duelo da Ponte contra o Brusque fora de casa. Informações da Macaca aqui no CBN Esportes, essa boa notícia envolvendo a volta do Risso. Só para falar de mercado também, né, que eu trouxe em manchete, a Ponte começa a se movimentar no mercado. Tinha um interesse no Tomás Luciano, que é um lateral direito que está no Gil Vicente, no futebol português. A Ponte chegou a avançar por esse jogador, mas deu uma recuada por conta do alto salário. O Tomás Luciano, ele é criado pelo Grêmio. Jogou profissionalmente pelo Grêmio entre 2022 e 2023. Foram 8 jogos pelo Grêmio. Depois já foi vendido para Portugal. 22 anos, é novo. Mas deu uma esfriada justamente por conta da questão da verba. Léo Gamalho. Teve reunião, teve negociação, pediu muito também, tem uma concorrência alta, mas por pouco a Ponte não conseguiu repatriar aí o Léo Gamalho. E aquela lista de jogadores que nós já citamos aqui, né, que devem ficar à disposição do mercado: Everton Brito, Vinícius Cais, Guilherme Beleia, essa turma aí que Zé Mário perdeu o espaço, de repente fica à disposição do mercado, deve passar por uma mini reformulação. Júlio, me chama a atenção a procura pelo Léo Gamalho. Por quê? Porque o Léo Gamalho, o investimento que a Ponte faria, ele não chegaria a Campinas para ser um reserva. E ele tem a mesma característica do Gé. Pelo crescimento do Gé, pela maneira como ele tem aparecido, né, tem se apresentado nos últimos jogos da Ponte, e eu acho que o Derby foi uma mostra de que ele hoje é uma referência do ataque da Ponte. Eu não sei se ele termina a Série B não, talvez até por isso, porque Léo Gamalho no time da Ponte ajudaria, porém atrapalharia o crescimento do Gé, né, em caso de permanência do Gé. O Léo não viria para Campinas para sentar no banco. Eu acho que o Gé dificilmente, essa é a impressão, não tenho contato, não é fonte, a impressão que eu tenho é que o Gé, claro, mantendo esse nível de jogo que ele tem apresentado, ele dificilmente termina a Série B pela Ponte. Vamos aguardar, né, as movimentações do mercado, e daqui a pouco no CBN Esportes, Fábio Scheib vai trazer um resumo. Coisa linda. O tal do Caleri, olha, tecnicamente ele tem algumas limitações, mas representa demais, cara. É um atacante que todo time queria ter, ou todo torcedor queria ter no seu time. Eu vou expor aqui depois do intervalo um colega aqui de casa, o drama ontem de Rafael Ângelo Pio. Eu vou expor aqui esse drama, porque eu acompanhei de perto a saga de Rafael Ângelo Pio, a poucos passos ou a um gol
de se tornar milionário? Daqui a pouco eu explico, 11 horas e 50 minutos. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 11 horas e 52 minutos. Fábio Scheibe, bora falar de Campeonato Brasileiro. Ontem, São Paulo conseguiu uma importante, boa vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense. Eu queria que você falasse sobre os times paulistas, né, envolvidos, até porque hoje tem Corinthians e Palmeiras em campo. E só um porém, gente. Mais uma vitória do Vasco da Gama, hein? E nada mais. São Januário ontem fervendo, 2-0 pra cima do Fortaleza. Fábio Scheibe. Vasco da Gama que tem o interino Rafael Paiva, mas mostrando muito valor à frente do comando técnico do Vasco da Gama. Depois da saída do Ramon Dias, do Álvaro Pacheco também. O interino está se firmando no Vasco. O Vasco está deixando a zona lá de baixo da tabela. E quem está interessado num ex-treinador do Vasco é o próprio Corinthians, né? O Corinthians está lá embaixo na tabela, dispensou Antônio Oliveira ontem e parece que está acertando com o Ramon Dias, treinador argentino que veio para o Vasco ano passado e ajudou o time a se livrar do rebaixamento. O Corinthians enfrenta o Vitória hoje, o Corinthians que não vai contar com o Mosquito, Gustavo Mosquito, que ontem entrou na justiça pedindo a rescisão do contrato por atraso nos pagamentos. Corinthians tentando driblar essa crise aí para sair também da crise no campeonato, né? O Corinthians é o penúltimo colocado na tabela de classificação e tem esse duelo direto com o Vitória. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo fez uma ótima partida ontem, conseguiu uma vitória num lugar que dificilmente consegue vitórias, né? Num estádio muito difícil, que sempre tem dificuldades para o São Paulo. São Paulo conquistando essa vitória numa boa atuação do Caleri, encontrou o Ferreirinha no primeiro gol, livre na área, passou, o atacante marcou um belo gol. Logo depois sofreu empate também, logo na sequência, mas no segundo tempo o Caleri, ganhando um presente da zaga do Atlético Paranaense, marcou o segundo gol para o Tricolor. São Paulo voltando a fazer a trinca, né? 3 vitórias consecutivas. São Paulo se posiciona na 4ª colocação, está perto, a 6 pontos do líder do campeonato. Só que na próxima rodada não vai contar com o Caleri nem com o Ferreirinha, que foram suspensos. O time enfrenta o Bragantino no sábado às 8 da noite no Morumbi. O Palmeiras, todo remendado mais uma vez, vai até Caxias do Sul para enfrentar o Grêmio. O Grêmio que também luta na parte de baixo da tabela. Palmeiras sem Zé Rafael, sem Rafael Veiga, sem Gabriel Menino, vai ter que pôr os jovens mais uma vez na zaga. Vitor Reis, destaque da partida contra o Corinthians, autor do gol.
volta a ser titular ao lado do Naves. 2 zagueiros, então, se firmando no time do Palmeiras, que ainda não conta com o Gomes, mesmo eliminado com o Paraguai na Copa América, não chegou a tempo para essa partida. O Palmeiras tentando ficar na cola do Flamengo. O Flamengo teve uma vitória excepcional ontem contra o Atlético Mineiro, 4-2, mostrando a força, mesmo com o time desfalcado. O Flamengo mantém a força com o Tite. E o Santos amanhã, o Santos já está em Fortaleza, enfrenta amanhã o Ceará, o Santos que voltou ao G4 da competição. O Carille também foi sondado pelo Corinthians, mas parece que vai permanecer no Santos. E o Santos tem uma baixa importante, o zagueiro Joaquim teve um estiramento no joelho, vai parar por 2 semanas no Peixe. O Santos tentando voltar à liderança da Série B, como já teve nas rodadas logo de início da competição. Carlão, ontem uma vitória muito, muito boa do São Paulo, Sim. Um bom primeiro tempo. Segundo tempo, o São Paulo oscilou demais. E o goleiro do Furacão não dá. Nossa, que foi vacilo. Muito infantil. E ele mesmo disse, né, em entrevista, que foi juvenil, né, para não dizer o termo que ele acabou usando, e que foi mesmo, né? Nossa. Mas uma vitória categórica, uma vitória que coloca o São Paulo no radar de Flamengo e Palmeiras. Não acredito que o São Paulo tenha forças para brigar pela primeira colocação, mas vai ficar ali nas primeiras, né, com boas possibilidades de Copa Libertadores, porque eu vejo o Flamengo e Palmeiras muito à frente, né? Ontem o Flamengo, ele enfrentava um adversário muito forte com o Atlético Mineiro. O Flamengo foi lá com muitos desfalques e também com jogadores poupados, né? O principal, o Pedro. O Flamengo jogou muita bola, venceu com tranquilidade o Atlético, estabeleceu vantagem. É muito difícil brigar com essas equipes. Por exemplo, o São Paulo perde o Caleri. Tem o André Silva, mas, cara, não é do nível, né? É difícil. O Flamengo tem ali jogadores praticamente iguais. E mesmo quando um jogador é abaixo, o nível de confiança é tão grande que ele vai lá e corresponde. Foi o caso do Carlinhos, né? Que é um reserva, chegou no Flamengo pós-estadual, com a campanha do Nova Iguaçu, mas é um jogador, convenhamos, muito abaixo do nível técnico do Pedro, por exemplo. Aí ele vai lá e, como um atacante, como um Pedro, ele foi lá e fez o gol. Ou seja, é difícil. Brigar com o Flamengo, brigar com o Palmeiras em pontos corridos, né, que é campeonato de regularidade, é praticamente impossível hoje no futebol brasileiro. Pois é, e hoje Fábio Scheibe, Palmeiras entra em campo, precisa seguir aí com o embalo, né, do derby, enfrenta o Grêmio. O jogo será, salvo engano, Fábio Scheibe, me ajuda aí, no Centenário, né? Centenário em Caxias do Sul. Exatamente, o Grêmio voltando ao Rio Grande do Sul, fez a partida contra o Fluminense já no Centenário, e agora perto da torcida mais uma vez, o Grêmio que penou bastante nessas últimas rodadas quando jogou fora do Rio Grande do Sul. O Grêmio que tem que vencer, né? Tem 2 jogos a menos, mas atualmente habita a zona de rebaixamento e quer se livrar dessa zona incômoda o mais rápido possível. Palmeiras, como eu trouxe no destaque, não vai ter vários jogadores. O principal dele, Rafael Veiga, que fez uma boa partida contra o Corinthians, foi expulso, não vai contar com o Rafael Veiga, vai ter que mexer no meio-campo. O Palmeiras conta com a volta do Aníbal Moreno e do Rony, mas não terá 3 jogadores importantes, Gabriel Menino, Rafael Veiga e o Zé Rafael também. E o Palmeiras vai mais uma vez promover a entrada do jovem Vitor Reis, né? Fez uma grande partida também contra o Corinthians, foi melhor em campo e vai continuar na zaga titular ao lado do outro garoto, o Naves. Pois é, Palmeiras fora de casa, jogo difícil contra o Grêmio de professor Portaluppi, que tá precisando vencer. E o Corinthians joga em casa hoje contra o Vitória. Tô achando que hoje o Corinthians consegue chegar aos 12 pontos, viu, Carlão? E tem que chegar, né? Não tem outro jeito. O Vitória é um adversário direto, adversário que demonstrou uma certa recuperação nas últimas rodadas. Chega na Neoquímica como um franco atirador, né? O Corinthians com toda a responsabilidade do mundo nas costas. E vamos ver o que vai dar. Eu também acredito numa vitória do Corinthians, mas com requintes de crueldade, Júlio Nascimento. Nossa, essa zona de rebaixamento tá cabulosa, hein? Recheada de títulos aí. Grêmio, Corinthians e Fluminense, além do Atlético Goianiense. Olha, uma zona de rebaixamento. Cara, guardadas, né, entre aspas, respeito. Traçando um paralelo, o Fluminense é o lanterna, praticamente com os mesmos jogos do Guarani, né? A mesma campanha. É a mesma campanha. Inclusive, os números são muito próximos, inclusive de gols feitos, gols contra. Então, o Flusão aí, assim como o Guarani... E são torcidas aliadas. Sim, né? a Yang Flu e a Fúria Independente. Agora, o problema não é vamos supor, enfileirar vitórias. O problema é a diferença em relação à equipe que escapa, né, Júlio?
É difícil, hein? O Fluminense, apesar do Fluminense ter uma equipe de qualidade, né? Mais confiável na Série A para escapar do que o Guarani na Série B. Mas, poxa, o Fluminense só de clássico ele tem 3. Clássico a gente sabe que, né, é difícil. Aí ele tem jogo contra o Palmeiras também, que independente do local, o Maracanã, o Allianz Parque, é muito complicado. Sei não, hein? Se distanciou demais, ficou defasado em relação às equipes que escapam. E o Fluminense vai ter que ter uma campanha perfeita daqui pra frente. É isso, vida dura então. Mano Menezes, né? Mano Menezes agora. Mano Menezes, Luiz Antônio Venker de Menezes. Conta do Pio aí, ô Julião. O Pio ontem ficou ao empate do São Paulo de se tornar um milionário. Nossa. Não deu. Mas eu falei pra ele, tira antes, que o jogo de São Paulo tá bem. Ele foi teimoso. Então ele continua aqui bem empregado, trabalhando, feliz, trabalhando. Tendo que acordar cedo. Grande Rafael Pio, um abraço pra você. 12 horas, 1 minuto, 4 horas tem Arena. Amanhã a gente tá de volta com o CBN Esportes às 11 horas da manhã. Abraço. CBN Esportes Campinas.